O que realmente aconteceu com Paulo quando ele disse ter estado na Arábia? Será que Paulo, após ter ficado cego por 3 dias, resolveu tirar um tempo de folga ou um retiro espiritual? Será que foi no tal deserto da Arábia que Paulo recebeu as insondáveis revelações de Jesus Cristo sobre o Evangelho? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Sólido da Fé. Meu nome é Douglas Scarpa e no vídeo de hoje nós vamos compreender mais a estadia de Paulo na Arábia. Será que Paulo ficou ali em um tipo de retiro espiritual e na Arábia Deus montou uma sala para revelar todo o conteúdo do evangelho que Paulo passou a pregar? Ou será que Paulo foi para a Arábia para um propósito com uma missão? Em Gálatas 1, encontramos uma breve biografia dos primeiros dias da conversão de Paulo. O apóstolo escreveu: "Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo." A palavra revelação, ou no grego apocalipse, de Apocalipse, significa o ato de descobrir, ou dispor, ou expor uma verdade, uma revelação ou uma manifestação. E essas revelações Paulo disse ter recebido do próprio Cristo. Ele não recebeu de apóstolos, de evangelistas, não. Ele disse ter recebido diretamente de Jesus Cristo. Precisamos compreender que a Arábia, mencionado por Paulo em Gálatas 1,17, é entendida por reino nabateu, que era acessível de Damasco. Nesta época, no tempo de Paulo, o reino nabateu era governado por um rei chamado Arestas IV. Arestas IV. Ele governou Nabateu pelo período de 9 antes de Cristo até 40 depois de Cristo. Será que Paulo, depois de sua conversão, correu para pregar aos súditos do reinado de Nabateu? É possível pensar nessa possibilidade, pois, olhando para Atos dos Apóstolos, encontramos muitos novos convertidos compartilhando o evangelho após a sua conversão. Paulo, em momento nenhum, em carta nenhuma, menciona, e nem Lucas, em Atos dos Apóstolos, menciona que Paulo ficou 14 anos após a sua conversão sem pregar. Ele não ficou na escola do anonimato, conforme muitos pregadores expõem hoje. Paulo tinha a capacidade intelectual, cultural e também linguística. O que lhe faltava de fato era a orientação do Espírito Santo. Bom, Paulo não menciona o que ele foi fazer na Arábia, mas provavelmente não foi para receber as revelações do Evangelho. Paulo afirma ter recebido as revelações antes mesmo de descer para a Arábia. Nós podemos observar em Gálatas 1,12. Gálatas 1,12, Paulo fala sobre ter recebido as revelações do Evangelho. E Gálatas 1,17, posterior, Gálatas 1,17, Paulo fala ter descido à Arábia. Podemos observar que a ida para a Arábia não foi um retiro tranquilo, porque, em uma recordação posterior, Paulo relembra: em Damasco, o governador preposto, ou representante do rei Aretas. Quem é o rei Aretas? Rei do reino nabateu na Arábia. Montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Segundo aos Coríntios 11:32 a 33. Esses eram súditos do rei Aretas, que residiam em Damasco, e por ordem do próprio rei Aretas, mandou vigiar os portões para capturar Paulo. Bom, o rei Aretas, do reinado de Nabateu, que é na Arábia, onde Paulo esteve por um tempo, ele mandou oficiais para Damasco para prender Paulo. Eles estavam vigiando na porta ou nos portões da cidade para ver se Paulo passaria por lá para capturar Paulo. Por que
etnarca Nabateu tomaria essa atitude tão hostil em relação a Paulo se Paulo passou um tempo na Arábia em contemplação silenciosa? Bom, se por outro lado ele passou o seu tempo pregando ali, podia muito bem ter despertado problemas para si mesmo e atraído a atenção das autoridades, conforme aconteceu com Paulo quando ele chega em Damasco. Então, Paulo diz que após a sua conversão em Damasco, ele foi para a região da Arábia e depois voltou para Damasco. 3 anos depois, então, que ele subiu para ter com os apóstolos. Então fica a lição: se Paulo tivesse de fato ido para a Arábia para receber em silêncio e em contemplação as revelações do Evangelho, ali naquela região, Paulo não seria perseguido pelo rei Aretas, do reino Nabateu, que é na Arábia. Então, provavelmente, Paulo foi para a Arábia para pregar o Evangelho. Ele é convertido, ele desce para Damasco, ali ele fica um tempo, ele fica cego por 3 dias, depois ele vai para o reino Nabateu, que é na Arábia, e ali Paulo começa a pregar o Evangelho, e por isso que ele foi perseguido, tanto que em 2 Coríntios 11, 32 a 33, ele deixa registrado essa perseguição pelo rei Aretas do reinado de Nabateu na Arábia. Então, é mais provável esse pensamento do que aquele antigo pensamento que se tem de muitos pregadores, muitos ensinadores, que Paulo ficou nos desertos da Arábia para uma meditação, para receber a revelação do Evangelho. Em primeiro lugar, Paulo cita em Gálatas que antes dele descer para a Arábia, ele já tinha recebido as revelações insondáveis do Evangelho. E depois Paulo é perseguido pelo rei de Nabateu, do reinado de Nabateu, que é na Arábia. Então fica mais provável essa resposta, que Paulo foi para lá com uma missão de pregar o evangelho aos nabateus. Deus abençoe. Se gostou desse vídeo, compartilhe para mais pessoas e um forte abraço.